Suspeita de fraude no passe livre estudantil, sistema de biometria identifica 2.000 cartões irregulares. Envolvidos vão ser intimados pela polícia. Prefeito comunitário constrói casa em terreno público na Granja do Torto e causa revolta entre moradores. Saúde na UTI e funcionários do Hospital Santa Maria estão com salários atrasados há 3 meses. Alerta, pesquisa aponta que metade dos brasileiros não usa cinto de segurança no banco de trás do carro. Veja também a polêmica votação da reforma trabalhista no Senado. Senadoras da oposição protestaram no plenário. Notícias da terça-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite para você. Fraude no passe livre estudantil. O sistema de biometria facial implantado em 10 ônibus do transporte público já identificou 2.000 irregularidades no programa. O repórter Rodrigo Miranda tem mais informações ao vivo. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Os cartões já começaram a ser bloqueados agora? Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Já começaram sim a ser bloqueados, viu? Essas pessoas aí tiveram cerca de 10 dias para apresentar alguma justificativa sobre o assunto, mas só 30% desse público apareceu para se justificar. Eu estou aqui com o secretário de Mobilidade, Fábio Damasceno, que conversa com a gente sobre o assunto. Boa noite, secretário. Apenas um mês de fiscalização aí, uma linha apenas sendo monitorada e 2.000 infrações. É preocupante? É um sinal de alerta que se liga aí? Bom, boa noite. É um dado bastante preocupante. Isso é fruto, reflexo de todo um trabalho que veio sendo feito desde 2016. Primeiro a questão documental e agora essa questão do uso do cartão. É preocupante, de 17.000 estudantes que utilizam as linhas durante o mês de maio e junho, 2.000 estudantes, esses cartões, na verdade, desses estudantes estavam na mão de outras pessoas que não eram o proprietário do cartão. Então é uma fraude que vem acontecendo nesta linha e provavelmente em todo o sistema aqui do Distrito Federal. Quem não se manifestou, não tentou justificar, perdeu o passe, não tem mais como apresentar alguma defesa? Na verdade, o bloqueio é por 6 meses, isso está na lei. Após 6 meses, esse estudante pode novamente solicitar o novo passe livre estudantil. Esses 30 que fizeram alguma justificativa está dentro do trâmite administrativo, mas esses 70%, provavelmente esses cartões são os cartões que foram vendidos, repassados para terceiros. Então, nem aquela pessoa que estava usando vai aparecer, muito menos o estudante, porque sabe da fraude que foi cometida no sistema. E esse sistema vai ser expandido para as outras linhas? Já existe alguma previsão? Já tem a previsão até o final do ano ter todos os ônibus, a frota de 2.700 ônibus estarem implantados com biometria. Isso vai expandir, vai ter um número muito maior, então nós vamos fazer um controle muito maior desse tipo de fraude aqui no Distrito Federal. Muito obrigado pelas informações, secretário. Tenha uma boa noite e eu volto aí no estúdio com você, Juliana. Obrigada, Rodrigo. Boa noite para você. Ainda falando sobre transporte público, o governador Rodrigo Hollenberg anunciou que vai vetar o projeto de lei que previa a liberação em ônibus a mais de 300.000 desempregados. Para o Buriti, a sanção do projeto causaria um novo rombo no sistema e poderia, inclusive, aumentar o preço das viagens. Pelas contas do governo do Distrito Federal, caso fosse sancionado, o projeto de lei que prevê passe livre para desempregados iria gerar uma despesa de R$200 milhões por ano. Em nota, o GDF informou ainda que a cada 2 passageiros, um não iria pagar a passagem. Esses foram os motivos apresentados pelo Palácio do Buriti para justificar o veto que ainda será publicado do passe livre para desempregados. Autor do projeto queria beneficiar mais de 300.000 pessoas que estão fora do mercado de trabalho. O deputado distrital Robério Negreiros diz que vai recolocar o assunto em pauta na Câmara Legislativa e que pretende rediscutir o passe livre estudantil para alunos de escolas particulares. Pela proposta aprovada pela Câmara, o benefício para os recém-demitidos iria valer para aqueles que não foram demitidos por justa causa e que tenham trabalhado por pelo menos 6 meses no antigo emprego. Violência doméstica. Um rapaz de 18 anos foi preso após matar a facadas o padrasto, acusado de agredir a mãe dele. O crime aconteceu essa madrugada em Ceilândia. A mulher chamou a polícia militar e o jovem foi preso depois de confessar o assassinato e mostrar onde escondeu a faca. O acusado foi encaminhado à delegacia da cidade.
ele não tinha passagens pela polícia. Já o homem assassinado tinha 2 passagens justamente por violência doméstica. A próxima reportagem é uma denúncia de moradores da Granja do Torto. Eles reclamam que o prefeito comunitário da região usou um lote da prefeitura para construir a própria casa. A história do Marcelo é até parecida com a de milhares de pessoas. Ele juntou uma graninha e construiu a moradia da família. Fez uma casa com 2 quartos numa área de 150 metros quadrados. Até aí, uma história de alguém que conseguiu realizar o sonho da casa própria. Mas o detalhe é que Marcelo é o prefeito comunitário daqui da Granja do Torto e resolveu construir a casa dele dentro da própria prefeitura. E aí, é claro, teve gente que não concordou em nada com a escolha do local. A princípio, ele falou que ia construir um galpão para a comunidade, para trazer um conselho tutelar ou um centro de alcoólicos anônimos, só que isso é uma mentira, né? Porque sempre foi a casa dele, ele nunca construiu nada para a comunidade. Marcelo diz que não recebe salário para exercer o cargo de prefeito comunitário. O ganha-pão vem do trabalho que faz à noite como vigilante. Durante o dia, o foco dele é lutar por melhorias para a população. Hoje nós temos uma estrutura que nós mesmos fazemos manutenção em toda a cidade. Foi construída uma serralheria aqui nos fundos, temos todos os equipamentos, onde nós fazemos manutenção no parquinho, numa praça que nós mesmos construímos com equipamento de ginástica, eu construí com as minhas próprias mãos, pontos de convivência, equipamento para pintar meio fio. Foi construído aqui na prefeitura, criado por mim, onde eu e minha esposa fazemos isso. Os moradores até reconhecem os 10 anos de trabalho do Marcelo, mas dizem que tudo que ele faz pela comunidade não justifica utilizar uma área pública para construir a própria casa. Eu acho muito errado. Ele não é melhor do que ninguém. Se ele morava assim ou assado, a gente também mora. E se ele fez, a gente também tem direito de fazer. Tem gente que defende a decisão do prefeito comunitário. Ele quem apara a grama, ele quem pinta o poste de branco, ele quem colocou as placas de indicação dos endereços, ele quem faz tudo aqui. Ele faz de tudo aqui para o pessoal, faz bem. Ele não faz o mal não, só faz para o bem. A Agência de Fiscalização informou que em 2015 determinou a paralisação da obra. E em maio deste ano, a AGFIS multou o prefeito por retomar a construção. O valor da multa foi de quase R$1.000. A Agência de Fiscalização esclareceu ainda que deve enviar uma equipe de auditores ao local para verificar se o prefeito segue descumprindo a determinação. Se a obra tiver avançado, o prefeito comunitário será multado novamente. Protesto em Santa Maria. Funcionários do hospital da cidade estão sem receber desde maio e ameaçam parar os serviços de UTI. O hospital tem 100 leitos de terapia intensiva, o maior número da rede pública do Distrito Federal. A empresa que administra a unidade é alvo de uma ação do Ministério Público por causa de leitos que estavam sem uso, mas que o GDF continuava pagando. O movimento foi realizado por um grupo de funcionários do Hospital de Santa Maria nesta manhã de terça-feira. Eles afirmam que estão há 3 meses sem receber os salários e dizem que há risco de parar as atividades da unidade de terapia intensiva. O grupo presta serviço na UTI, que tem o maior número de leitos do Distrito Federal, ao todo 100. Em nota, a Secretaria de Saúde disse que tem feito o pagamento à empresa em juízo e completou esclarecendo que a empresa que presta o serviço ao hospital tem tido dificuldades para liberar os alvarás dos depósitos judiciais. Finalizou a nota revelando que não há risco de fechar a UTI do hospital. A empresa Intensicare informou que não fez o pagamento dos funcionários porque o dinheiro foi bloqueado na Justiça. Disse ainda que está tomando todas as providências para que o recurso seja liberado, mas não informou quando vai pagar a dívida. A polícia cumpriu 8 mandados de busca e apreensão em uma invasão que fica na DF 475 no Gama. A Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente investiga um grupo suspeito de parcelar lotes irregularmente. 7 terrenos com aproximadamente 200 metros quadrados seriam vendidos por R$50 mil. Durante a operação da polícia, foram apreendidos documentos como mapas, escrituras de imóveis, procurações e contratos de compra e venda. Todo o material vai ser analisado pelos investigadores. Um homem foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo e 2 pessoas foram levadas para prestar depoimento na delegacia. Olha, se já está difícil enfrentar o frio este mês,
Imagine então para as mais de 5 mil pessoas que vivem nas ruas do Distrito Federal. Para piorar, o serviço de apoio à instituição que acolhe sem-tetos foi suspenso. O transporte e a abordagem são tarefas do GDF. Entenda o caso na reportagem. O inverno deste ano está rigoroso em Brasília. E quem não tem um lugar quentinho para dormir está sofrendo nas ruas da capital. O serviço de abordagem social oferecido pelo governo e instituições de apoio foi suspenso no começo do mês pela Justiça do DF. Fabiana, diretora da Casa Santo André, conta que a instituição participou da licitação para receber apoio do GDF, mas não ganhou. Ao analisar o processo, a surpresa: a empresa vencedora estava irregular em pelo menos 3 itens. Desde a forma, o critério utilizado pela comissão para avaliação das instituições, como a questão da comprovação da experiência prévia da instituição classificada, a própria inscrição junto ao CAS, que é o Conselho de Assistência Social, que havia sido publicado 10 dias antes da publicação do edital de chamamento, e dentre outros. Com tanta gente precisando de um lugar para se aquecer, a instituição vem abrindo as portas durante a noite, acolhendo pelo menos aqueles que conseguem chegar até o local, já que a abordagem pelas ruas está suspensa. Estamos abrindo um espaço que nós temos na instituição para que eles possam entrar, tomar banho, fazer alimentação, e estamos até cedendo o espaço para que eles possam dormir, por conta do frio, né, que está fazendo em Brasília. A conselheira de Direitos Humanos do DF fala da realidade de quem vive nas ruas, especialmente agora no inverno, e ressalta a importância do serviço de abordagem social, que pode até mesmo salvar vidas. A abordagem é como se fosse um pronto-socorro que essas pessoas têm, porque elas não têm dinheiro para pegar um ônibus, para chegar a um hospital, para chegar a um restaurante, para se alimentar, para comprar um cobertor. Então, tudo isso é feito dessa forma pela abordagem de rua. Por meio de nota, o GDF informou que ainda não foi notificado da decisão judicial que suspendeu o serviço e que todos os atos do edital são legais. Por fim, disse que assim que receber a notificação, vai adotar todas as providências cabíveis para restabelecer a prestação do serviço. Racionamento. Amanhã o rodízio atinge as regiões do Parkway, Águas Claras, Núcleo Bandeirante, Colônia Agrícola Guará, Candangolândia, Samambaia e setor de Mansões de Taguatinga. Moradores da Asa Sul, Jardins Mangueiral, Lago Sul e Ceilândia Leste também serão afetados pelo racionamento. Outras informações no site caesb.df.gov.br. Do ano passado para cá, o número de pessoas multadas no trânsito por não usar o cinto de segurança diminuiu 22%. Apesar da boa notícia, uma pesquisa do Ministério da Saúde preocupa. A metade dos brasileiros ainda abre mão do item no banco de trás do carro. Esse vídeo mostra a força do impacto de um carro a 60 km por hora quando acerta um objeto parado. Uma batida assim pode ser fatal, principalmente para quem não está com o cinto de segurança. E olha o perigo. Uma pesquisa do Ministério da Saúde apontou que metade dos brasileiros não usa o cinto no banco de trás. É muito preocupante. O motorista é o responsável por todos os ocupantes do automóvel. Ou seja, jamais o veículo poderia se deslocar sem que todos os ocupantes estivessem com o cinto de segurança. Para muitos, o cinto já é considerado um item indispensável, tanto para o motorista quanto para os passageiros. Só anda no meu carro se tiver de cinto de segurança. Eu acho muito perigoso andar sem cinto de segurança. É muito arriscado para quem está atrás e para quem está na frente. Mas ainda é comum encontrar passageiros que acabam esquecendo de usar essa ferramenta de segurança. Tá sem cinto? Esqueci. Não, nós estacionamos e ela tirou o cinto. Foi sim. Com certeza. Mas sim. Foi um acaso agora? Foi um acaso. Quando está de passageiro, sempre usa? Com certeza, tem que estar com cinto. No primeiro semestre deste ano, mais de 38 mil motoristas foram multados porque estavam sem o cinto de segurança. Esse total representa uma queda de 22% em comparação ao mesmo período de 2016. Um sinal de que aos poucos as pessoas vão se conscientizando. O número de multas por passageiros sem o cinto de segurança também diminuiu. Foram 14 mil, 7% a menos do que no primeiro semestre do ano passado. Nós acreditamos que haja uma conscientização, né, por parte do condutor do veículo responsável pelos passageiros,
fazendo com que as pessoas usem o cinto, uma vez que o cinto não vai diminuir o acidente de trânsito, mas vai diminuir uma lesão ou até a morte no caso de um acidente de trânsito. Mesmo com os resultados positivos, é preciso continuar conscientizando a população quanto à importância do uso do cinto de segurança. As pessoas precisam entender que ao usar o cinto no banco da frente, o guarda está vendo e aí bota o cinto da frente. O cinto no banco de trás, o guarda não está vendo, o agente de trânsito não está vendo, então não usa. Então as pessoas esquecem de proteger seu ente querido. Numa situação de um acidente, aquele ente querido, aquele filho, a esposa que está ali no banco de trás, ele pode tanto sofrer uma lesão séria, se não morrer, como provocar uma lesão também nos que estão na frente. Veja a seguir, Senado Federal retoma a sessão para votar a reforma trabalhista. Os detalhes daqui a pouco, até já.